Pra jogar, imagino eu, até porque não dá pra jogar no meio da obra. A gente pode falar assim. Você tem razão. O planejamento da obra é o menos invasivo possível, Sim. vai se fazer paralisando o estádio o menor prazo possível, mas certamente vai haver uma paralisação e certamente que o clube vai ter que ter alternativas para mandar os seus jogos. E uma grande alternativa aqui no estádio do Rio de Janeiro é o estádio do Maracanã. Eu sei que esse é um assunto da SAF, mas o Vasco Associativo está acompanhando. Até porque a gente vê as declarações e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que o Vasco Associativo está planejando acompanhar isso, como é que está acompanhando e como é que você está vendo a manifestação do Maracanã até nas redes sociais, né? Que o Maracanã tá quase como se fosse um perfil dos administradores. O Vasco faz gol, não posta e muitas outras coisas. Como é que o Vasco encara isso? Olha, eu posso falar hoje, é importante ficar claro, JP, que esse tema hoje é 100% SAF. Né? Futebol, enfim, é o tema 100% SAF. O clube não tem mais nenhuma interface direta nesse assunto. Claro que nós temos uma interface indireta como sócios da SAF e claro que nós somos apoiadores porque entendemos a importância do Maracanã para o Vasco da Gama. Agora, o que eu posso te falar é o processo que se deu. Né? Enfim, esse processo é um processo que precisa ser muito bem entendido pelo vascaíno e precisamos não apenas dos vascaínos, dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro compreendam o que se passa com o próprio público chamado Maracanã, que vale mais de 3 bilhões de reais, que o estado colocou bilhões e bilhões de reais em investimentos e hoje é administrado em caráter precário pela dupla Fla-Flu, sem praticamente nenhuma contrapartida ao estado há mais de 4 anos. Na minha opinião, uma situação absolutamente inaceitável que precisa ser rapidamente corrigida. Mas como é que isso começou? A primeira sessão precária do Maracanã foi feita no início de 2019. O Maracanã foi administrado pela Suderj, pelo Estado do Rio de Janeiro, por mais de 60 anos, foi concedido ao Odebrecht, o contrato foi cancelado, o Maracanã voltou ao Estado, e no início de 2019 o Estado decidiu que era uma boa alternativa, que o Vasco concorda e apoia, que os clubes participassem da administração do Maracanã, e os clubes se conversaram naquele momento, a administração não era nossa, a administração anterior, e o presidente Campelo, o presidente à época, entendeu que talvez não fosse interessante para o Vasco participar no contrato precário de 6 meses para gerir o Maracanã, porque era o que estava tratando naquele momento, um contrato precário de 6 meses. Nesse meio tempo, o Estado lançaria uma licitação, uma concessão pública por 20 ou 25 anos, e aí o concessionário assumiria para frente. Então, nós estávamos falando ali de um mandato tampão de 6 meses, tá certo? Naquele momento, o Vasco não se interessou, o Flamengo e o Fluminense se organizaram, o Estado fez um chamamento público aberto a qualquer interessado que apresentaram as suas propostas e foi um chamamento, uma questão. É importante essa diferenciação, JP. Um termo de permissão precária de uso não exige uma licitação pública, é um chamamento público muito simples, é um rito sumário, você publica quem são os interessados. Estão aqui as propostas, e você olha as propostas e escolhe, são 6 meses apenas, pode ser interrompido pelo Estado a qualquer tempo, então não existe nenhuma complexidade na elaboração desse documento. E foi otorgado a Flamengo e Fluminense. Só que o que aconteceu nos primeiros 6 meses? Nada. O Estado não licitou e eles renovaram automaticamente com o Flamengo e o Fluminense a primeira vez. Passaram mais 6 meses, mais nada, segunda renovação. E assim foi andando durante 4 anos. O que é um escândalo. É um escândalo o que aconteceu. Como é que pode um Estado não ter condições de levar à licitação pública um bem passando anos e anos e anos? Porque a situação estava muito confortável, João. Não tinha ninguém reclamando, não tinha nenhum outro interessado. E aí, para o Flamengo e Fluminense, situação absolutamente confortável, uma outorga muito baixa, necessidade de investimento de capital praticamente nenhuma, apenas manter as condições do estádio. Então, enfim, se eu estivesse do lado de lá, talvez achasse a mesma coisa. Melhor deixar do jeito que está, a gente está jogando aqui praticamente de graça, depreciando o Maracanã, e vamos nessa, entendeu? Quem devia ter agido com mais diligência era o Estado do Rio de Janeiro, colocando uma licitação no prazo mais rápido. Enfim, isso não aconteceu. Quando nós entramos, imediatamente nós revertemos esse entendimento da administração anterior e procuramos o Flamengo e o Fluminense dizendo que o Vasco tem interesse em participar da gestão do Maracanã. E iniciamos conversas com o Flamengo e o Fluminense buscando o entendimento. Infelizmente, o entendimento não foi possível. E o Flamengo e o Fluminense assinaram entre si um contrato de exclusividade mútua para a gestão do Maracanã. Quando isso se tornou claro e transparente, público, o Vasco se organizou para também entrar nessa disputa
ainda o clube no comando e depois esse desejo passou para a SAF. O que nós temos hoje de prático objetivo? Importante, o governador Cláudio Castro, no ano passado, o governo do Estado, ele lançou a licitação do Maracanã, depois de muito tempo, lançou no mês de julho do ano passado, 3 meses para a entrega dos envelopes, e na véspera da data marcada para a entrega dos envelopes, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação. Foi muito constrangedor, estávamos todos os investidores estrangeiros, o Vasco fez um consórcio muito forte, todos os investidores chegaram no Rio de Janeiro para apresentar no dia seguinte a proposta e chegou de noite, olha, não vai ter não, voltem para casa porque a licitação foi cancelada. Mas foi cancelada com a autoridade do Tribunal de Contas do Estado e aí nós estamos agora aguardando a nova licitação. No dia seguinte dessa notícia de cancelamento, nós sabíamos que o termo provisório o quinto, estava em vigor e terminaria em novembro, e nós, pela primeira vez, formalizamos em ofício para o governo do Estado, dizendo, olha, o Vasco tem interesse em participar do próximo termo precário de permissão de uso. Nós temos uma proposta, nós temos, enfim, capacidade de assumir imediatamente, nós queremos ser considerados, nós queremos ser ouvidos, nós queremos apresentar uma proposta para o próximo termo de permissão de uso. O governo do Estado ficou silente, não respondeu ao Vasco. O Vasco fez uma reiteração dessa solicitação, não foi respondido. A reiteração, primeira manifestação do Vasco, 28 de outubro do ano passado. Reiteração, 8 de novembro do ano passado. No dia 11 de novembro, o Estado renova pela 6ª vez com o Flamengo e Fluminense. Na nossa visão, de uma maneira que não poderia ter feito. Nós tínhamos ali, naquele momento, 2 alternativas. Buscar um entendimento ou entrar na justiça. Procuramos buscar um entendimento, já a SAF no comando. Aí são ações da SAF. A SAF oficiou o governador do Estado, buscou uma reunião, o governador recebeu, ouviu os argumentos e está se aguardando agora. Enfim, estamos correndo o tempo desse termo de permissão de uso, aguardando a publicação da licitação. A SAF fez uma notificação ao governo do Estado pedindo uma série de informações que foi respondida no início dessa semana, praticamente sem nenhum detalhamento de nada do que o Vasco perguntou, mas, enfim, foi caminhado lá um posicionamento. E a preocupação nossa agora é, claro, queremos que a licitação seja lançada no prazo mais rápido possível. O Estado respondeu que está tomando as providências para lançar essa licitação no prazo mais rápido possível. Vamos ver o que vai acontecer. E, por outro lado, dissemos ali, olha, vai vencer novamente o termo de permissão de uso mais 6 meses pela 7ª vez, agora em abril. Se por acaso não der para ter a licitação, o Vasco quer ser considerado. E caso o Vasco não seja considerado, porque parece que o governo do Estado não está muito nesse interesse, né? Ele está aí, não respondeu o Vasco e tudo mais. Então, como é que o Vasco, e aí você pode falar por estar mais ou menos dentro do processo, mas como é que o Vasco vai enxergar isso? Assim, até o Vasco Associativo, que é importante para o Vasco Associativo que o Vasco SAF jogue no Maracanã, até para reforma, para tudo. Então, como é que vocês estão encarando isso? Vocês pensam em entrar como uma parte interessada do processo? Enfim, como é que vocês encaram? Olha, obviamente, o que eu acho aí... Eu quero a sua opinião. O que a Vasco SAF vai fazer, ela tem um corpo jurídico, tem advogados contratados, ela vai... Enfim, ela está muito bem assessorada e está lá, vai tomar as decisões que ela julgar cabíveis. O que eu acho? Eu acho que o Estado vai fazer um chamamento público para esse próximo termo de permissão de uso. Porque a licitação pública, mesmo que seja lançada hoje, ela não vai dar tempo de ser concluída até 25 de abril, quando se encerra o atual termo precário de permissão de uso. Não dá tempo, porque é uma concorrência pública de uma dimensão gigantesca que tem um prazo mínimo de 60 dias da publicação até a entrega do envelope. E aí depois você tem contestação, contrarrazão, impugna e tal. Um processo desse, realisticamente, do momento que ele é publicado para ele ser encerrado, 4, 5 meses. Antes disso, você não consegue fazer. 2 meses só de prazo para a preparação das propostas. Então, nós já sabemos, é fato concreto, que em 25 de abril não vai ter a licitação concluída. Então, o Estado vai ter que fazer alguma coisa. Ele tem 3 alternativas. Ele tem a alternativa que, na minha opinião, é o que ele vai fazer, que é um chamamento público. Olha, estou aqui encerrando mais um prazo, tem o Flamengo e o Fluminense que estão administrando o estádio, tem o Vasco da Gama se manifestando interessado, publica no Diário Oficial um chamamento público para um termo provisório de poucos meses e que se apresentem as propostas, rito sumário, não atrapalha nada, não tem nenhuma... Muitas vezes, não, isso vai atrapalhar porque tem uma licitação sendo preparada, são 2 ritos completamente diferentes. Uma é a licitação pública, outra é um chamamento público. O primeiro chamamento e único público que foi feito nesse processo, lá em abril de 2019, foi um chamamento muito simples. Publicou num dia, entrega a proposta dali a 24, 48 horas e decidiu em 5 dias.
Então não é um processo complexo. Então o que eu acho que vai acontecer, JP, que eu acho correto, que eu acho que vai acontecer é: o Estado publica um chamamento público para o próximo temporário, quem tiver interesse apresenta a proposta, ele escolhe e adjudica um termo de permissão precária ao bem do interesse público. O Vasco já disse publicamente, o Vasco tem uma proposta pronta. A proposta pronta do Vasco, obviamente, é melhor do que as condições que hoje o Estado tem com o Flamengo e o Fluminense. Por que o Estado vai deixar de arrecadar mais dinheiro para investir na saúde, na educação e na segurança? Por que vai deixar dinheiro na mesa? Isso não pode acontecer. Então tem que ser feito um chamamento público. Não quero fazer um chamamento público, uma decisão do governo. Aí o Estado, na minha opinião, teria uma outra alternativa. Chama a SUDERJ, Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, que é uma autarquia do governo do Estado, que administrou o Maracanã por mais de 60 anos, tem quadro funcional, tem corpo técnico, tem expertise, e fala: olha, a SUDERJ vai administrar temporariamente o Maracanã até a conclusão da licitação. É o que nós queremos? Não. É a melhor solução? De jeito nenhum. Achamos que um chamamento público vai dar um resultado melhor para o Estado. O que só nós achamos que não pode acontecer de jeito nenhum é renovar emergencialmente pela 7ª vez, tendo o interessado batendo na porta, dizendo: ei, eu tenho aqui condições para oferecer melhor do que você tem aí. Como é que um agente público vai dizer que não? Vai renovar pela 7ª vez? Eu não consigo entender. Então, o que eu imagino que vai acontecer é: vai haver um chamamento público ou a SUDERJ vai assumir. Espero que haja um chamamento público e que a melhor proposta ganhe-se. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.